Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje nosso convidado é o ilustre professor, ex-delegado de polícia, professor da Uniara, advogado, professor dos cursos LFG, Dr. Silvio Luiz Maciel. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, professor José Passos, e o prazer é todo meu de estar sempre aqui. Professor Silvio, nós tivemos agora, recentemente, uma lei que foi aprovada que altera o Código de Processo Penal na questão das prisões. Fale um pouco para a gente, para o nosso telespectador, o que vai acontecer a partir dessa lei entrar em vigor. Exato, professor. A Lei 12.403, que foi sancionada no dia 4 de maio de 2011 pela presidenta Dilma, ela entrará em vigor agora no dia 4 de julho de 2011. Portanto, ela ainda está num período de vacância, ela ainda não está se aplicando. Em primeiro, é necessário fazer uma distinção. Existem duas espécies de prisão. Existe a prisão processual, chamada de prisão cautelar, que é decretada durante as investigações ou durante o processo. E existe a prisão pena, que é aquela decorrente da sentença condenatória aplicada pelo juiz. O que mudou foi a prisão processual, a prisão cautelar. A prisão pena continua da forma como está no Código de Processo, no Código Penal, nos seus respectivos crimes. A prisão processual ou cautelar, ela só deve ser decretada quando há uma necessidade de o investigado ou acusado permanecer preso durante as investigações ou durante o processo. Caso não haja necessidade de ele permanecer preso durante as investigações ou durante o processo, a regra é a de que ele responda ao processo solto, as investigações solto. Portanto, no Brasil, a regra é que as pessoas respondam às acusações, ao processo, soltas. Por quê? Por conta de um princípio constitucional, que está no artigo 5º da nossa Constituição, que diz que toda pessoa é inocente enquanto não for definitivamente condenada. Ou seja, a pessoa só pode ser considerada culpada após uma condenação definitiva. Então, aquela máxima popular de que todo mundo é culpado até que se prove o contrário não é verdade. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Além da nossa Constituição, essa presunção de inocência, ela está também em documentos internacionais dos quais o Brasil faz parte, como, por exemplo, o Pacto de San José da Costa Rica, a Declaração Americana de Direitos Humanos. Portanto, a ideia é a seguinte: toda pessoa fica solta até ser definitivamente condenada, salvo se houver, durante as investigações ou processo, uma necessidade que essa pessoa fique presa. E quais são essas hipóteses? Há necessidade da pessoa ficar presa durante o processo em 4 hipóteses. Quando ela estiver atrapalhando as investigações, com atos que extrapolem o seu direito de autodefesa, por exemplo, ameaçando testemunhas, corrompendo ou tentando corromper autoridades, destruindo provas, alterando o local do crime. A segunda hipótese, na qual há necessidade da pessoa ficar presa durante o processo, é se ela estiver colocando em risco a ordem econômica, ou seja, se ela estiver praticando crimes que abalem a ordem econômica. A terceira hipótese na qual a pessoa deve permanecer presa durante as investigações ou processo é a hipótese de garantia da ordem pública. O que é garantia da ordem pública? Se houver provas de que a pessoa continua delinquindo, se houver provas de que a pessoa, apesar do processo, apesar das investigações, continua praticando crime. Um exemplo bem simples: a pessoa acusada de tráfico continua traficando. E a quarta hipótese de necessidade de ficar preso durante o processo
é para garantia da aplicação da lei penal, se houver risco de fuga. Mas não pode ser apenas uma presunção de fuga. Tem que haver um dado concreto de que a pessoa vai fugir. Porque a presunção de fuga existe em 100% dos casos. Ou seja, em tese, todo aquele que está sofrendo uma investigação pode um dia fugir. Até às vezes, não em razão do processo, mas em razão de qualquer outro motivo. Então, a mera presunção de fuga não justifica a prisão. Como aconteceu agora recentemente, com um investigado, acho que foi aquele médico que foi renovar, extrair seu passaporte. Ao renovar o passaporte, ele foi decretado prisão preventiva justamente pela presunção de fuga. Porque aí havia um dado concreto indicativo de que ele pretendia sair do país, exatamente. Porque muitas vezes os juízes decretam a prisão preventiva com base numa mera suposição de fuga. A suposição de fuga não justifica a prisão, porque a suposição de fuga existe em 100% dos casos. O que significa dizer que 100% das pessoas deveriam permanecer presas. Então são essas as 4 hipóteses nas quais a pessoa deve ficar presa durante as investigações ou processo. Não havendo nenhuma dessas 4 situações, cumpre-se a regra constitucional. A pessoa fica solta e só vai presa ao final do processo. O que a reforma fez agora foi nada mais do que adaptar o anacrônico Código de Processo Penal à Constituição. Por quê? Nós temos um Código de Processo Penal que é de 1941. Para se ter uma ideia, ele é um decreto-lei do Getúlio Vargas. Ele não foi fruto de uma discussão no nosso parlamento. Ele não foi feito por representantes eleitos pelo povo. Ele foi um ato unilateral de um presidente ditador. O Código de Processo Penal é de 1941. E ele foi feito, ele é uma cópia mal feita ainda, do Código Fascista italiano. Portanto, o nosso Código de Processo Penal, ele tem bases indisfarçavelmente fascistas. Portanto, ele é um Código de Processo Penal autoritário. Autoritário que ficou anacrônico, ficou ultrapassado, vetusto, com o advento da Constituição. Falando em termos mais simples, o nosso Código de Processo Penal, que é fruto de um período ditatorial, que é cópia de um código fascista, ele está em desacordo com o regime democrático criado pela Constituição de 88. Então, todas as reformas processuais que estão acontecendo, elas têm uma finalidade básica: adequar o Código de Processo Penal ao regime democrático instituído pela nossa Constituição. Portanto, essa reforma, ela está acima de discussões ideológicas. Eu posso gostar ou posso não gostar das reformas. Agora, eu não posso criticá-la, porque o que ela fez nada mais foi do que adaptar o Código de Processo Penal à Constituição e ao que já vem decidindo os tribunais. Muitas das alterações aqui são coisas que os tribunais já estão decidindo há mais de 10 anos. E eu digo os tribunais, as 2 mais altas cortes do país: Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Há um discurso de que agora não se pode prender mais ninguém, não é? Esse é o discurso. Esse é o discurso aterrorizante. Eu acho, com devido respeito de quem está sustentando isso, eu acho que a gente desce muito o nível da discussão quando fala isso e desinforma a população. O que gera a sensação de impunidade não é a falta de prisão cautelar, é a falta de pena definitiva. É simples. Me perguntaram esses dias como que se faz para acabar com a sensação de impunidade. Tem que acabar o processo. Acaba o processo, aplica a pena e manda para a prisão. Que aconteceu com o Pimenta Neves agora. Pronto. Eu ia até dar o exemplo do jornalista Pimenta Neves. O jornalista Pimenta Neves, houve uma sensação de que ele ficaria impune? Houve. Por quê? Porque não se aplicava a pena a ele. Aplicou-se a pena para ele, a sociedade, todo mundo em casa, assistindo televisão, falou: fez-se justiça. Agora, há alguns que querem fazer justiça com prisão provisória. Não se faz justiça com prisão provisória. Se faz justiça com uma polícia mais eficiente, um judiciário mais atuante e um Ministério Público mais ágil. Ou o contrário, não é? Então, o que gera a sensação de impunidade, volto a frisar, é a falta de pena e não a falta de prisão provisória. Porque o que nós estamos discutindo aqui não é pena.
que nós estamos discutindo aqui é a falta de prisão provisória. Portanto, aquele discurso de que agora não se pode prender ninguém, esse não é um discurso correto. Pode-se prender todo mundo como sempre se pode prender, aplicando-se a pena. Até porque vai acabar um pouquinho aquela história, né? A polícia prende hoje, o advogado com o juiz, o advogado requer e o juiz solta amanhã com um pedido de liberdade provisória. Isso acontece por quê? Porque muitas vezes os juízes decretam a prisão preventiva sem uma real necessidade, sem que exista necessidade de o réu permanecer preso para a garantia das investigações, ou para a garantia da ordem econômica, ou para a garantia da aplicação da lei penal. Os juízes simplesmente decretam a preventiva como uma antecipação de pena que ao final pode acontecer ou não acontecer. Os tribunais, ao julgar o habeas corpus, ao julgar as medidas impetradas pelo advogado, verificam que aquela prisão foi decretada sem real necessidade e revogam a prisão. E aí fica aquela sensação na população de que o judiciário não cumpre a lei. Quando na verdade, muitas vezes, a prisão está sendo revogada para corrigir um erro de um juiz anterior. Ou de um delegado. Ou de um delegado anterior. E aí quem fica com a culpa é o tribunal. Quando na verdade o que o tribunal está fazendo nada mais é do que colocar as coisas no lugar. Não é? Vamos para um breve intervalo, mas já retornamos. Estamos retornando com o programa Nosso Direito. Se você quiser participar, mande um e-mail para a gente, direito@uniara.com.br, ou pelos telefones 16 3301 7173 ou 3301 7129. Professor Silvio, essas questões extremamente polêmicas que vão deixar a população ainda um pouco ressabiada sobre essas situações, mas o senhor esclareceu muito bem a questão. Basta a gente ter um judiciário mais célere que a impunidade não vai acontecer. Basta aplicar a pena. Exatamente. Simples. O senhor escreveu um livro, participou da composição de um livro a respeito dessa nova lei. Fala um pouquinho para a gente, mostra um pouquinho para o nosso telespectador. Isso, nós escrevemos esse livro, que é o livro Prisão e Medidas Cautelares. Foi coordenado pelo professor Luiz Flávio Gomes e pelo professor Ivan Luiz Marques, e eu sou um dos coautores da obra. Eu comentei 18 artigos dos que foram alterados, dos 20, acho que foram 28, 29 artigos que foram alterados, 30 artigos mais ou menos. Eu comentei 18 artigos, é um livro publicado pela editora RT. Nós fizemos o seguinte nesse livro: nós comentamos todos os artigos que foram alterados, mostrando como estava antes e como ficou agora. Nós comentamos artigo por artigo e o livro foi publicado pela editora RT. Nós tivemos que escrever esse livro em praticamente 20 dias, né? Dada a rapidez com que tramitou a lei no Congresso, agora na sua reta final. Porque, na verdade, essa lei ela é fruto de um projeto de 2000. Portanto, ela estava desde 2000. 11 anos. Sendo discutida. Ela foi proposta pela Comissão ADA, a Comissão ADA Pellegrini Greenover, ou seja, era presidida pela professora Ada e composta por alguns juristas, dentre os quais o próprio Luiz Flávio, que escreve comigo o livro aqui. O Luiz Flávio é um dos autores, um dos membros dessa comissão responsável por essa alteração do Código de Processo Penal. E fale um pouquinho para a gente mais sobre essas alterações nas questões
das prisões cautelares, essa prisão processual. Isso, como o próprio nome do livro diz, prisão e medidas cautelares. Até o dia 4 de julho, até atualmente, o juiz só tinha duas opções. Ou prendia durante o processo, ou deixava em liberdade. Ou tudo, ou nada. Então, muitas vezes, no menor risco possível de fuga, ou no menor risco possível de as investigações serem prejudicadas, a única medida cautelar que o juiz tinha para proteger as investigações, ou para garantir a aplicação da lei penal, ou para garantir a ordem pública, a única medida que o juiz tinha era a prisão cautelar. Ou o juiz decretava a prisão cautelar, ou ele não decretava nada. Repito, ou tudo ou nada. O Código de Processo Penal agora criou medidas cautelares diversas da prisão provisória. Essas medidas cautelares diversas da prisão provisória têm o objetivo de cumprir as mesmas finalidades da prisão provisória, porém sem a necessidade de prender. Cito dois exemplos: a monitoração eletrônica, a entrega do passaporte. Então, se houver risco de que o réu vá fugir do país, o juiz decreta a medida cautelar de entrega do passaporte. Hoje, o juiz não tem essa opção. Hoje, se houver risco de que o réu vai fugir do país, a única opção é prender. Se o réu estiver atrapalhando as investigações, hoje o juiz prende ou deixa ele atrapalhar as investigações. Ou tudo ou nada. A partir do dia 4 de julho, quando a lei entrar em vigor, o juiz pode decretar a proibição, o recolhimento domiciliar, ou até mesmo a prisão domiciliar, porque foram criadas duas medidas cautelares que vão se confundir: recolhimento domiciliar e prisão domiciliar. Eu cito, para citar mais um exemplo recente, o presidente do FMI nos Estados Unidos. O presidente do FMI foi acusado de um crime sexual e ele pagou R$1 milhão de fiança, vai ficar sob monitoração eletrônica e ainda recolhida a prisão domiciliar. E lá nos Estados Unidos, quem administra a monitoração eletrônica são empresas particulares, não é o Estado. O Estado terceiriza essa fiscalização. Então vejam, ele pagou uma fiança de $1 milhão, de dólares, né? Vai ficar monitorado eletronicamente e ainda sob prisão domiciliar numa casa alugada pela empresa particular. Responsável. Quer dizer, a chance dele fugir do processo é praticamente zero, sem necessidade de mantê-lo na prisão antes que ele seja julgado. Porque essa regra de que ninguém pode ser considerado culpado antes de definitivamente condenado não é uma regra do Brasil, é uma regra mundial. Todos os países democráticos, sem exceção, aplicam esse princípio, não é? Então, o que o Brasil está fazendo nada mais é do que se adaptar à sua própria Constituição e aos documentos internacionais aos quais ele aderiu. O que se discute também é que essas medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes porque não serão fiscalizadas. Mas aí não é um problema da lei, aí é um problema da fiscalização. Porque então nós nunca vamos evoluir na lei, porque nós nunca teremos um Estado devidamente aparelhado para fiscalizar. Ora, essa crítica, com devido respeito, mas é uma crítica totalmente descabida. Então, o trânsito também é mal fiscalizado. Então vamos revogar o Código de Trânsito. Então, porque faz parte do Estado garantir a segurança. Óbvio. Então, dentro da premissa que faz parte do Estado, é função do Estado garantir a segurança, ele tem que dar condições para a aplicação da lei. E o Estado é que precisa se aparelhar para isso. E aí vem essas histórias, né? Mas vai inchar mais o Estado e não sei o que lá. Basta o Estado ser melhor administrado, os Estados, que a gente vai ter condições de aplicar bem essa nova lei. Enfim, mais ou menos quem está sustentando esse discurso de que as medidas não serão
fiscalizadas e, portanto, serão ineficazes, mais ou menos está fazendo o seguinte raciocínio: olha, nós não podemos aperfeiçoar a lei porque nós não estamos preparados para uma lei melhor. É como a discussão que houve Não existe isso. quando a nova lei de drogas veio, que despenalizou a posse de entorpecentes e criou medidas protetivas, enfim. E aí, lá que consta no artigo 28 da lei de drogas, não, mas o Estado não tem condições de ter casas, de manter as pessoas. Então, é obrigação do Estado ter isso, né? É obrigação do Estado ter isso. Por exemplo, a monitoração eletrônica. A monitoração eletrônica de todas as medidas cautelares diversas da prisão me parece a mais eficaz. Cabe ao Estado fazer parcerias público-privadas, como tem nos Estados Unidos, enfim, tomar as providências devidas para que a monitoração eletrônica seja cumprida. Porque, vez ou outra, nós ouvimos dizer que as leis são ruins. Mas quando elas são boas, nós não temos como cumpri-las. Então parece um discurso ideológico que eu não aceito muito. Não é? É uma transferência de responsabilidade. A culpa é sempre do Poder Legislativo. Se o Poder Legislativo não melhora a lei, ele é inerte. Se ele melhora a lei, ele está criando algo que não dá para cumprir. Não dá para ser cumprido pelo Executivo. Então, vamos continuar com o Código de Processo Penal, vamos continuar prendendo e transformar o Brasil numa grande prisão, não é? Porque aí nós teremos até que retroagir as discussões sociais, não é? Não se evolui prendendo todo mundo, né? Transformando o Brasil numa grande prisão, numa grande cadeia pública. Se evolui combatendo as causas sociais da criminalidade, que nós sabemos quais são. A principal delas é a corrupção do poder público. Não tenho dúvida. Felizmente estamos chegando ao final do nosso programa, mas devemos ter uma continuação disso com certeza. Professor Silvio, suas considerações finais. As minhas considerações finais são a de que a população não pode se seduzir pelo discurso fácil de que agora não se pode prender mais ninguém. Repito, as penas continuam existindo. Para se prender é muito fácil. Termina o processo, o juiz condena e recolhe a prisão. O que mudou não foi a prisão pena. O que mudou foi a prisão cautelar. E um detalhe: antes da reforma, nós tínhamos 4 possibilidades de prender. Repito, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, para garantia da instrução criminal ou para aplicação da lei penal. Essas 4 hipóteses de prisão continuam no Código de Processo Penal. Ou seja, antes se podia prender provisoriamente em 4 situações. Agora se pode prender em 4 situações. Não é? O que houve foi o acréscimo de outras medidas cautelares diversas da prisão. A grande mudança foi a seguinte: antes da reforma, o juiz só tinha uma opção: prender. Agora ele tem a opção de prender ou de adotar outras medidas cautelares. Abriu-se o leque de opções para o juiz garantir o processo, garantir as investigações, garantir a aplicação da lei penal, sem a necessidade de prender, e nós criarmos uma população, uma superpopulação carcerária de pessoas que ainda não foram julgadas. Porque o que nós temos hoje é uma superpopulação carcerária de presumidamente inocentes. Então, ou nós colocamos a nossa Constituição em vigor, ou nós estamos fadados a ser sempre um país que não respeita a própria Constituição Federal. Além do que, a fiança, isso é muito importante dizer, a fiança praticamente havia perdido a sua utilidade prática. Agora não, agora a fiança restabeleceu a sua importância. E mais, a fiança hoje ela pode chegar a cifras milionárias. Então a fiança será uma medida cautelar diversa da prisão, muito útil em crimes contra a ordem econômica, crimes do colarinho branco, crimes de tráfico, crimes ambientais. Porque vejam, antes se havia o risco de o réu estar corrompendo testemunhas, ou se havia o risco de o réu estar fugindo para escapar de uma condenação de um crime econômico, o juiz só podia prender.
Hoje o juiz pode decretar uma fiança de 100 milhões de reais. O prejuízo que ele deu ao erário com os crimes financeiros foi de 50 milhões de reais, decreta uma fiança de 100 milhões. Se ele fugir, deixa ele fugir. Não é? Já está pago com juros de correção monetária. Deixa ele fugir, não é? Deixa ele fugir. Agora, decreta-se a fiança de 100 milhões de reais. O legislador está permitindo isso, não é? Decreta-se e cumpra-se, não é? Melhor do que colocá-lo na prisão, onde, convenhamos, ele tem condições de continuar atrapalhando as investigações e dentro da prisão também. Até porque tem direito de visita, tem direito de contato com pessoas. Então, essa ideia de que lá na prisão ele vai deixar de atrapalhar alguma coisa é um discurso também falacioso. Muito bem. Muito obrigado pela presença, professor Silvio. Até uma próxima visita. Estamos encerrando mais um programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.